nós somos seres de luz, nós somos seres de energia. E só com energia é que a gente consegue doar. Correto. E não faltar pra gente, porque quando a gente tem esse dom, né, essa graça, ou até esse ministério na vida, a gente tem que ter a nossa saúde. Porque o que é que eu vejo? Eu vejo as pessoas se doando tanto e esquecendo de si. De si próprio. E a gente não pode esquecer da gente. A gente tem que estar bem para a gente poder ajudar as outras pessoas. Correto. Né? Porque senão a gente não está sendo o 100%. A gente está ali, mas a gente quer ir embora. A gente está ali, mas a gente está cansado. A gente tem um limiar de paciência diferente do que a gente poderia ter. Correto. Porque não tem energia. Então, eu trouxe essa comunidade, ela começou agora no final do ano. Uau, que legal. E aí o nome dela é Transbordar, ela foi direcionada... Que doideira, até me arrepio, ó. Ela foi direcionada para mulheres, né? E porque as mulheres são vamos dizer, as multiplicadoras, né? Correto, são sensíveis a isso. E nós, de fato, nós somos multiplicadoras, né? Nós que geramos vida. Então, é um dom de Deus na nossa vida, verdade. né? É como se fosse algo da nossa essência. Exatamente. Então, o foco foi porque a mulher, quando ela decide que ela vai ter saúde, que ela vai se cuidar, aí ela pode transbordar para dentro da casa dela, para dentro da família dela. E assim, consequentemente, né? Porque se tu olha uma família que tá bem, que tá feliz, tu quer, poxa, que legal, eu queria ser assim. Sim, eu queria ter esse padrão pra minha vida. Exato, isso é transbordar. Muito top. Isso aí, galerinha, vê que a gente começou o nosso programa hoje aqui, descontraído. Obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado, que estão assistindo esse programa, o nosso programa Canal Esporte é Vida. E nós vamos tratar o tema até sugerido por ela, que é a minha convidada nessa tarde. Uma pessoa muito amada, querida, dedicada à sua profissão, tem um amor, paixão naquilo que faz e também praticante do esporte. Tive o privilégio de treinar 3 dias essa semana ao lado dela. Na segunda nós fizemos mobilidade e força física aí lado a lado no tatamezinho ali. Na terça-feira nós fizemos a corrida ali juntos, todos ali. Ela estava na litorânea também. E hoje, quando eu terminei o meu pedal, eu tive a alegria, o privilégio de filmar ela. O seu nome é? Singrid. É isso? A Singrid também. Que você é nutricionista? Fisioterapeuta, tá. E ela propôs, a doutora se chama Patrícia Corvina de Braide. E ela propôs esse tema e é muito importante, que é a saúde vascular. Doutora, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso humilde convite, nos dá a honra de estar aqui conosco nesse programa hoje, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda a muitas pessoas que irão ver esse programa. Para começar, eu queria que você olhasse e se apresentasse aos telespectadores. Certo. Então, para mim é uma honra, né, poder falar de saúde, falar do que eu pratico todos os dias e que hoje faz parte da minha vida integralmente. Meu nome é Patrícia Corvina Braide, eu sou médica, eu sou pós-graduada em nutrologia, em medicina da longevidade, em medicina ortomolecular. Fiz vários cursos voltados para a saúde integral, né? Estou pós-graduando em física quântica também, medicina quântica, biofísica. E cada dia mais apaixonada pelo corpo, né? Na visão ortomolecular mesmo, da célula, do ser humano, no seu micro, agora até mais micro ainda, né? Por conta da biofísica. Então, a gente vai lá nos átomos, nas partículas menores e entender como é que essas conexões elas acontecem dentro do corpo da gente e o que é que a gente está fazendo hoje para deixar o nosso corpo tão disfuncional, que é a causa das doenças, né, do processo de adoecimento. Então, a gente tem uma visão diferente do tratamento do adoecimento. A gente quer buscar a volta, o retorno da saúde do paciente. E para isso a gente tem que entender muito, de uma forma ampla, o que é que pode estar gerando a disfuncionalidade. Não só a genética ou um quadro infeccioso, mas o todo, né? O todo de fato.
que é o que hoje vai fazer com que as pessoas elas possam ter uma longevidade com qualidade de vida. Né? Você falou que pode ser que a gente não esteja para ver o seu projeto lá na frente, pode ser que sim. E com a forma como a gente tem cuidado da nossa saúde, você, né, que mudou a sua saúde, que você hoje tem saúde, a expectativa de vida, ela aumentou. E a medicina, ela também aumentou as tecnologias que ajudam a gente a ter uma biologia celular mais jovem, mesmo dentro de uma cronologia mais velha. Então, até na primeira aula, lá no CT que eu dei, eu levei um estudo mostrando um recorte de uma ressonância magnética de um idoso de 70 anos que é sedentário, de um atleta de 23 anos e de um idoso de 70 anos atleta. Não tinha diferença se você fosse a olho nu. Essa é aquela imagem que lembrava um ossobuco, que eles falam aqui no Maranhão, não é isso? Exatamente. Fica gravado, eu me lembro. A densidade óssea, a quantidade de massa muscular, até a espessura da pele, da derme, da epiderme, da hipoderme, a gente via que era jovem. Né? Então, a atividade física por si só, ela sim é um tratamento anti-age, né? Anti-envelhecimento, que prolonga a nossa longevidade. Mas tudo isso tem que ter um direcionamento. Que é justamente a minha preocupação hoje, por isso que eu tinha sugerido o tema. Que é a saúde cardiovascular. Tudo está na circulação. Tudo está na circulação. A gente só tem dentro das nossas células o que passa pela circulação e é entregue nas células. E os atletas, eles vivem num universo suprafisiológico, quando a gente pensa no metabolismo. Ok. Então, se a gente soma isso a um estilo de vida extra esporte, que não é adequado, né? Uma alimentação que não tem um valor nutricional adequado, as características até metabólicas e genéticas que a gente traz, que fazem com que esse alimento ele não consiga ser bem digerido, bem absorvido, bem metabolizado. Então, essa é a minha grande preocupação, porque a gente está diante de um cenário mundial de vírus superpotentes, com tendências a inflamar, a estimular a inflamação intravascular e sem uma capacidade antioxidante, redox, que a gente chama, né, de diminuir aquele processo inflamatório, até mesmo natural, associado ao esporte, que é um estímulo inflamatório inicialmente, para a gente poder, né, ter a recompensa do restauro e produção de energia, né? Então, o esporte, ele é isso. Correto. Ele é um impacto e o corpo da gente restaura e fortalece. Exatamente. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter matéria, eu preciso ter nutrientes, eu preciso ter aminoácidos, eu preciso ter lipídios, eu preciso ter hormônios, eu preciso ter a funcionalidade. Porque sem o esporte eu já não consigo ter uma boa funcionalidade. Claro. Imagina quando eu sobrecarrego, vamos dizer assim, eu puxo mais do meu corpo, entendeu? Então, essa é a minha grande preocupação. E por isso a senhora sugeriu o tema. E por isso eu sugeri o tema, porque está muito crescente o índice de infarto, morte súbita, AVC, hipertensão, problemas cardiovasculares, né? Cardiopatias, hipertrofia ventricular. E da onde vem isso? O que é isso? Que loucura é essa que está acontecendo no corpo da gente? Correto. E a gente está fazendo o que para mudar? É isso que me preocupa. O que é que a gente está fazendo para mudar o destino da inflamação, entendeu? Que a gente vai sofrer. E a senhora acha que tudo, a base do início disso é a circulação da pessoa, a saúde vascular? A saúde vascular. Tudo começa ali. Tudo começa ali.
Se tu ouvir qualquer aula ou qualquer orientação a respeito do adoecimento, a gente fala do processo inflamatório. Ah, fulano está inflamado. Está inflamado, né? Então, a gente faz o quê? Quando a gente dosa qualquer infecção, eu estou com uma pneumonia, primeira coisa que eu faço é o quê? Hemograma. Então, no meu sangue, eu consigo identificar uma quantidade de células que vão anunciar que eu estou com um quadro infeccioso. Então, isso está onde? No corpo inteiro. O foco principal, o órgão reacional é o pulmão. Mas a infecção está no corpo inteiro e está na circulação. Na circulação. Exatamente. Então, se eu tenho uma circulação que ela não consegue ter a capacidade de defesa, eu vou adoecer. Eu vou continuar adoecendo, eu vou adoecer e eu não vou sentir tanto, porque às vezes, né, a pessoa... Não, isso é do trabalho, esse cansaço é do trabalho, essa dificuldade de ganhar peso é porque, sei lá... coisa. Aí eu como muito, eu como à noite errado. A minha vida não permite, que minha agenda, minha... Exatamente. E aí vem todo esse conflito interno, gerando muitas doenças que são evitáveis. São evitáveis. As doenças não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis... Diga uma que é brava que a senhora poderia orientar, dar uma aula pra gente aí hoje. A hipertensão. A hipertensão. A hipertensão é uma doença evitável. É uma doença que, se tratar o sistema cardiovascular, a saúde endotelial, que é a camada interna ali dos vasos, a gente consegue diminuir esse desequilíbrio do eixo neurológico que está fazendo esse vaso contrair sem necessidade. Então, isso nada mais é do que um reflexo e um sinal de alerta, que aquela circulação está disfuncional. Entende? Então, se a gente for só tratar a hipertensão com o remédio, se tu deixa de tomar o remédio... Voltou. Então, tu não está tratando. É igual, mais ou menos, quando a pessoa leva um viciado em droga a uma clínica que trata com remédio. Sim. Vamos dizer, é droga igual. Vicia ele em outra coisa. Sim. Entendi. Sim. Uau. E aí, o que é que deveria ser feito? Deveria ser feito o caminho aonde aquele efeito opioide de uma droga, ele fosse, de fato, revertido, e a sensação de prazer que a pessoa busca num vício, ela teria de volta, porque os neurotransmissores dela estão conseguindo entregar para ela ali, pelo menos para ela raciocinar, né? Entendi. E aí ela parar de ter aquele vício de algo que o corpo dela não produz. Se o corpo dela não produz, ele vai continuar viciado. É uma luta sem fim, né? Mas o corpo da gente tem a capacidade de restauro, né? Falam-se muito do jejum, né? O jejum, ele é naturalmente uma forma do corpo da gente se restaurar. O que é que o jejum faz, né? Dependendo de como é feito, né? Como aquele corpo tem capacidade de restauração de fato, ele vai fazer com que aquela célula que está doente, ela entregue para as células saudáveis os nutrientes que estão ali dentro, mas não estão servindo de nada. Então, existe uma morte celular programada, direcionada, para que é como se a gente fizesse uma autofagia, né? A gente come do nosso próprio corpo. É literalmente isso. As células morrem porque elas são induzidas pelo jejum, porque o corpo naquele momento não tem suprimento de alimentos, mas a gente tem gordura, reserva, falam, né? Exato. E toda célula do corpo da gente tem nutrientes, né? A gente só muda o nome da célula. Entendi. Mas tem os mesmos nutrientes em todas as células. Os canais que fazem entrar um nutriente no neurônio é o mesmo que faz entrar um nutriente no intestino. Entende? Então, quando a gente tem deficiência de um único nutriente, isso reflete no corpo inteiro. Entende? Então, o corpo inteiro fica disfuncional. Não é só um órgão, um pedacinho, um lugar que está doente. Abala todo o sistema. Abala todo o sistema. E o corpo, ele sempre vem mostrando pra gente
de uma forma menos agressiva para uma forma mais agressiva. Como assim? O corpo ele é muito inteligente. Ele sempre vai buscar a sobrevivência. E para a gente sobreviver, a gente precisa cérebro, a gente precisa pulmão, a gente precisa coração, intestino. Mas os anexos, pele, cabelo, unha, dentes, a própria visão. Né? Enfim, isso vai embora. Por isso é que a gente está vendo hoje uma crescente absurda de pessoas que perderam cabelo pós-pandemia, não conseguem recuperar. Pessoas que agora parece moda, mas não é. As pessoas colocando a unha, colocando cílio, colocando tudo, porque não tem mais. Desenhando a sobrancelha, desenhando tudo. Por quê? Isso são sinais clínicos quando a gente estuda, que a gente estuda no curso de medicina na semiologia, no primeiro período de medicina, né? A avaliação física do paciente. Então, o corpo fala as disfunções. Vulgarmente, para eles entenderem a nossa linguagem, não sendo médicos, o corpo dá sinal. Total. As luzes começam a piscar. Sim. E a pessoa tem que estar antenado a esse ponto. Sim, tem que estar antenado a esse ponto, para poder compreender. Lá a gente fez a microscopia, né? Eu coloquei a gotinha de sangue, não sei se tu estava... Até um atleta se assustou que identificou a alergia, não sei do que lá. Ele olhou para mim assim, ele tomou um susto. Exato. Imagina, ali é o sangue, literalmente. Imagine um triatleta. Exato. Ele tomou um susto, gente, ali, que eu fiquei olhando para ele. Imagina um triatleta que tem as hemácias completamente aglomeradas, coladas umas às outras, e ele é triatleta. Se ele solta aquelas hemácias, se ele entende qual é o alimento que está gerando aquilo, ou outra coisa que também possa estar gerando, ele deve ter outras intoxicações, né? Que é normal, mas não é o certo, a gente tem que limpar. Imagina a performance real dele, ele não está na sua performance real. Não, tem muito para render ainda. Tem muito para render ainda. E a anemia que a gente viu lá, muita anemia. O atleta é anêmico. Por quê? Porque ele usa muita energia. Pancada. É muita pancada. Para vir para cá, a gente vai olhar, estudar umas coisas, pesquisar outras. E aí eu voltei lá no ciclo da produção de energia, né? Na produção de ATP. E geralmente o atleta, quando ele... A gente fala de atletas, talvez atletas que não são assistidos, né? Corretamente. Isso é importante, a senhora tocou esse ponto. O quanto eu falo para os meus companheiros, invista, procure um profissional. Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E o mais importante é uma batalha que a gente tem, que é cuidar da saúde de verdade. Porque existem muitos suplementos e tratamentos que a gente pode oferecer para um atleta que vão melhorar a performance dele sem prejudicar. Mas tudo tem um tempo determinado para se fazer. Existe uma hierarquia no nosso corpo de glândulas que comandam outras. Então não adianta eu querer ter músculo se o meu corpo ele está em fadiga adrenal, hipotireoidismo, deficiência de ferro, intoxicações. Então o corpo ele não vai te entregar a mesma potência, só que tu tá pensando em, não sei, ser mais forte, queimar mais gordura. Para isso acontecer, tu precisa ter a tua usina de energia funcionando, tu precisa fabricar ATP, tu precisa, né, conseguir fazer toda essa gliconeogênese, ativar ali as fibras musculares. O conjunto da ópera tem que estar integrado, né? Tem que estar 100% integrado. A engrenagem não pode faltar um dente. Não pode faltar um dente. Não pode faltar um dente. Se faltar, não acontece. Tu vai ter estresse, né? Que é o que a gente vê. Atletas lesionados, articulações que vão se degradando, né? Por quê? Porque o corpo ele tem que tirar os minerais de algum lugar para poder o coração bombear. O coração precisa de cálcio, todo músculo precisa de cálcio para bombear.
para funcionar a mecânicazinha ali dentro, para poder liberar a energia. Aonde é a nossa maior reserva de cálcio? Óssea articular. Vai tirar dali, porque tu precisa. E no caso desse atleta que identificou, o certo era ele já partir para uma consulta e como eu digo, avançar nesse exame para identificar o que ele está, combater isso aí, eu digo, estancar isso aí, né? Sim. E isso só cuidando da saúde dele. Porque ele já é triatleta, imagina. Ele já é triatleta. Então a gente entender o que é que está gerando aquela aglomeração, estimular a produção de óxido nítrico, né? Melhorar a viscosidade daquele sangue dele, aquele plasma com toda certeza está mais denso, por isso aglomera mais, e isso muito provavelmente também está relacionado a uma deficiência na digestão de proteínas, e aí isso vai afetar o todo, né? A restauração dele, a recuperação dele, enfim, várias coisas. E aí a saúde cardiovascular, porque um coração que precisa bombear um sangue mais viscoso, ele tem que ser mais forte. E aí vem as hipertrofias cardíacas, né? Os vasos mais tensos, o retorno venoso que não é igual e as consequências disso. Então, existem várias formas da gente atuar, né? A gente levou lá algumas coisas. E o que lhe impulsionou, doutor? Porque assim, eu não vou generalizar porque seria uma leviandade da minha parte. Mas falando de business, de dinheiro, nós sabemos que os laboratórios é como um leão em cima. Sim. Vocês têm a oportunidade grandíssima, igual você disse, da hipertensão, de manter um paciente naquele remédio X e ganhando a sua comissão o resto da sua vida. Vamos falar de business. Sim. Mas graças a Deus a senhora não é desse caminho. Não. Tá? Porque você tem essa paixão. O que te motivou, apesar de não ser a sua natureza mercenária, vamos dizer, porque eu conheço só de olhar, ouvir o teu caráter, o que te diz, não, eu preciso ajudar esse povo? Foi estudando e vendo toda essa gravidade que a gente enfrenta como ser humano sem saber? Sim. Eu imagino que deve ser isso. Sim. Porque eu já tô aterrorizado, é sério. O que você tá falando, eu tô ficando aterrorizado, porque você imagina, a gente tava num briefing de uma, como fosse uma competição, né? Os atletas veio palestrar, e ali ela trouxe a máquina, falou, até me ofereci para tomar, como é que chama? Me deram? O Ilib. O Ilib me ajudou muito no outro dia para correr, não senti dor nenhuma na pancada. Porque soltou. E ele foi um dos que também como que quis ser, não é cobaia, como é que fala? Se doou ali para fazer o exame. E aí, minha irmã, quando deu lá, não, olha esse aqui, ó, tá vendo isso aqui, alergia. Ele treina comigo. Eu olhei, ele olhou para mim, eu falei, meu Deus, não é possível, de onde que saiu essa alergia nesse homem? Que esse homem treina de manhã, de tarde, de noite, aquele chuvão eu encontrava quando ele torando correndo. Ele punha aquela touca assim, daquele tranca-vento, limpa-vento e pau. Sim. Então, assim, é algo doido, muito doido isso aí. Como? Sim. Eu já tive 73 anos de idade biológica. Nossa, você lembrou, conte aos meus isso. 34 anos, eu fiz um exame onde a gente pega marcadores intracelulares e dosa níveis de estresse oxidativo nas células. E eu já estava me sentindo melhor. Já praticava medicina ortomolecular, já cuidava da minha saúde, mas ainda faltavam algumas coisas para melhorar. E aí eu fiz no congresso, super feliz. Vou fazer minha idade biológica aqui, vou abafar aqui. Quando chegou o resultado, ainda bem que não foi lá. Quando chegou o resultado, 73 anos de idade biológica. Praticamente todos os marcadores de risco cardiovascular severo, altíssimo, não era alto, não, era severo. Então, dali eu vi que eu tinha que cuidar da minha saúde. Eu tinha um filho. Nesse primeiro exame eu tinha um filho. Quando eu fiz o segundo exame, eu já tinha 2 filhos. Hoje eu tenho 3. E
ali eu vi que eu tinha que cuidar da minha saúde se eu quisesse sobreviver. Porque eu tenho um histórico familiar de muitas doenças crônicas, né? Mas que eu já tinha um entendimento diferente. Eu já estava cuidando da minha saúde, mas tinha algo que eu ainda precisaria melhorar ali. E aí foi onde eu busquei outras respostas dentro dessa medicina funcional que estavam faltando dentro do... Por que eu não estou conseguindo fabricar antioxidante, transformar metabólitos? Por que o meu corpo se inflamava tanto? Meu endotélio era tão inflamatório. Eu acho que eu ia ter uma morte súbita ali. Meu Deus. Sério. Eu fiz um exame num aparelho onde ele emite as frequências e eles não estavam acreditando. Quando eles olhavam lá o resultado, o tanto de riscos que estavam aparecendo. Tendência a diabetes. E sendo médica. Sim, sendo médica. E eu já estava mais saudável. Quando eu era médica de plantão, médica de comer qualquer coisa, dormir de qualquer jeito, ixi, por isso que eu não me sentia viva. Eu não me sentia viva, eu não tinha energia. Eu era uma sobrevivente, de fato. E aí foi... Mas não foi por mim que eu fui atrás dessa medicina, foi pelo meu filho, pela saúde dele. Porque eu cuidava da saúde dele, mas ele vivia adoecendo. Não, então isso não é cuidar da saúde, como assim? E aí eu comecei a entender pelas crianças autistas. Ok. Estudar a saúde dessas crianças me fez abrir a porta para eu compreender a saúde de verdade. Uau! E aí, daí, eu comecei a entrar nesse universo da medicina ortomolecular, de fato, foi daí. Então, aí eu comecei a organizar... Nossa, quando eu tomei a minha primeira suplementação, parecia assim que eu tinha renascido. Eu acho que uma fênix. É uma fênix. Eu nunca tinha conseguido prestar tanta atenção em uma aula complexa de bioquímica que eu estava naquele curso de ortomolecular. Eu disse, meu Deus, agora eu estou entendendo. O panorama abriu o leque. Minha cabeça abriu. Minha cabeça mudou completamente. Eu sou outra pessoa. E a cada dia a gente tem crescido, né? Porque quando a gente faz uma renovação celular e a gente mantém esse corpo se renovando, a célula que vem, ela é mais jovem. E aí a nova célula é mais jovem. E aí ela é mais jovem, entende? Mas isso precisa de regulações, não é tu tomar uma pílula mágica. E o normal era, você tinha 34 anos, qual é a idade biológica que você teria que ter? 34 mesmo ou é menos? Como é a regra? Pelo menos a idade... Pelo menos a idade normal, bater. Pelo menos. Uau. Eu estava compatível hormonalmente, metabolicamente, oxidamente... Eu deveria estar ali naquela regra dos meus 34. Entendi. Mas eu estava... O dobro na frente. E aí, depois de 2 anos, cuidando mais, melhorando mais os meus hábitos, limpando mais a minha dieta e regulando as minhas taxas hormonais, eu caí para 23 anos de idade. Em prazo de quantos anos? 2 anos. Com 36, você tinha 23? 23. Uma menina. Pois é. Que diferença, cara. 50 anos para trás. 50 anos. Uau, 50 years. Anos. Uau. Aí eu entendo quando um paciente está na minha frente e fala assim, eu me sinto com 70 anos. Eu disse, eu sei, eu já me senti. Eu fico só aqui na minha cabeça. Eu já me senti assim. Incrível, cara. Literalmente. E eu tenho uma prova, né, no exame. E hoje eu entendo o porquê disso. Porque eu fiz exame de teste genético, então eu sei minha função cardiovascular. Eu fiz todo um mapeamento da minha genética. E hoje eu entendo aonde eu sou disfuncional, geneticamente falando. Ok. E agora eu atuo na raiz. Aí a medicina de precisão. Vai direto no cerne. Sim. Precisão. É aqui. O meu problema é... Esse problema gera isso tudo. Então, é aqui. Entende? E aí a gente vai organizando. Nós falamos da hipertensão, a senhora explicou. Eu penso que uma das doenças que também tem muito a ver
e abala muito a circulação cardiovascular é a diabetes. Sim. Ou estou enganado? Não, tá certo. Eu estava dizendo aqui na live que eu estava em uma das nossas lojas há uns 2 meses atrás, conversando com a colaboradora, e entrou um senhor. E esse senhor pediu algo. Como eu sou meio surdinho, vamos dizer assim, tem que falar mais forte, mas eu entendi que ele disse algo assim, eu vou falar educadamente, mas ele usou um termo meio chulo. Ele queria dizer que ele queria uma roupa interior gigante, mas ele usou um termo, né, da rua, normal. Aí quando ele saiu e tal, eu olhei na perna dele, eu vi uma imensa de uma aranha, uma ferida no meio da canela dele. E toda roxa a perna dele, as duas. Sim. Aí ele saiu e tal, aí eu virei pra menina e disse, o que é que ele queria que não tinha? Já pensando para me comprar, né? Aí ela disse, não, seu Rodrigo, ele quer... Aí ela falou educadamente. Eu entendi, então, ele queria uma roupa interior masculina... Grande. Gigante para ele. E aí ela disse que a gente não trabalha com roupa interior, né? Uhum. E aí eu virei para ela e disse, você olhou as pernas dele? Ela disse, olhei. Eu falei, isso daí é consequência da diabetes. Sim. Isso aí é a má circulação. Tô correto, doutora? Tá correto. O que explica um pouco pra gente, porque também eu penso que é uma das doenças que mais vai matar o ser humano. Sim. É essa... O maior veneno do mundo se chama açúcar. Oh, meu Deus, ganhei mais uma amiga. Sabe o que eu falo aqui no programa? Os usineiros, amigo meu no interior de São Paulo, querem me matar. Sim. Eu digo que todos os produtores de açúcar têm que ir pro paredão e ser fuzilado. Sim. Não deveria existir açúcar no mundo. De fato, é um vilão muito, 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 muito grande. Por quê? O estado hiperglicêmico, né, o excesso de açúcar na circulação, por si só, independente se é mantido, né, por exemplo, um diabético ou não, já altera o pH do sangue. Então, o pH de neutro a alcalino, ele se torna ácido. E aí começa o processo inflamatório. Por isso que todo diabético tende a ter vasculopatia, doenças vasculares. Porque aquele sangue excessivamente doce, ele é altamente ácido. E esse endotélio, ele vai reagir inflamando e colabando, comprimido, fazendo constricção. Os vasos sanguíneos vão se retraindo. Os vasos sanguíneos vão se contraindo, principalmente periféricos. Por isso é que a neuropatia diabética. Então, a circulação ela passa a não acontecer mais da mesma forma na periferia, porque são vasos muito fininhos, que qualquer pressão já colaba, já fecha, então não chega a circulação, a oxigenação. Então, por necrose, aquele tecido morre por conta dessa de não chegar lá o sangue para irrigar. Não chegar assim. Pelo excesso de açúcar que gera a inflamação no vaso, que gera a reação. Entendeu? Então, e existem várias causas, né? Várias causas. Mas a principal causa é o estilo de vida. É o estilo de vida. Tu precisa mudar o teu estilo de vida. Nós todos precisamos mudar o estilo de vida. Não somente ao entender, ao ser diagnosticado. Muito antes, existem vários marcadores que a gente trabalha preventivos. Então, não vou esperar a insulina dessa pessoa ficar alta. Eu sei que o ideal de uma insulina é em torno de 4 a 6. Não vou esperar ela ficar acima de 20 para eu dizer para o meu paciente que ele tem resistência. Eu não vou esperar que a glicemia dele suba para 100. Eu sei que acima de 90 já é... Pera lá. 90 depois de 12 horas de jejum para fazer o exame? Tá errado. Imagina, tu toma uma xícara de café com leite ou um biscoito ou, sei lá, uma fruta que tu coma, tu sobe tua glicemia. Tu vai ter 12 horas de jejum no dia para tu baixar ela de novo? Não. Já tá. Então, hiperglicêmico, diabético de dia e precisa de 12 horas para o exame dar normal e ele não ser diabético. Então, isso tudo é um esclarecimento, é uma consciência que a gente traz para os pacientes, para as pessoas, entendeu? Porque tem que mudar aqui. A mente. Tem que tem a foto aí, produção, da semana passada? Coloca aqui na tela. Pode seguir, doutora, só para a senhora ver o que eu vou mostrar. Siga. Tem que mudar a mente, a consciência,
para poder o corpo não adoecer. Né? Falar de hipertensão, lembrei agora aqui. Sigrid, ela está aqui, né? A gente pode falar dela. Sigrid era hipertensa. Quantos anos de hipertensão? 10 anos de hipertensão. Pergunta se ela é hipertensa hoje. Uau. Não é hipertensa mais, ela não toma mais remédio. Ela não é mais hipertensa. Ela não toma mais remédio porque ela não é mais hipertensa. Você entende? Extirpou da vida dela isso aí. Sim. Jogou fora da vida dela. Sim, sim. Por conta da saúde cardiovascular restaurada, mas devido a outras atitudes que ela tomou na saúde dela. A saúde cardiovascular ela é consequência do que a gente entrega para o nosso corpo e ele consegue metabolizar. Entendeu? Então, a gente precisa dessa matéria-prima ativa ali dentro. Tá? Então, E aí, por isso que eu te falo, as doenças crônicas não transmissíveis é um processo de adoecimento que nós construímos dentro do corpo da gente. Nós construímos. Eu tenho a minha genética inteira, eu tenho todos os principais genes para ser obesa, para ser diabética, para ter Alzheimer, para ter doenças cardiovasculares. Mas se tu pegar os meus exames hoje, são exames que me salvam. Então, tá longe o que deles. eu faço com a minha saúde você hoje... Mudou a história, você quebrou, cortou isso na sua família, Sim. de você para frente ali, Sim, do teu corpo. E aí isso eu já faço com os meus filhos. Também está levando ele nessa mesma educação tua, na mesma Sim, vibe, como diz a linguagem A casa é uma deles? só, a cozinha é uma só, a casa é uma só. Olha isso. Os suplementos, pois é. 2021, setembro, eu estava desse jeito, a senhora está vendo essas duas primeiras fotos. Tô. Essa do meio com esse óculos, eu tinha acabado de comer 2 Big Mac dentro do aeroporto de Nova York. Pois é. Eu sou um milagre, eu sempre digo, porque, doutora, fazia 2 anos aí que eu não punha água limpa na minha boca, tinha que sujar água para tomar. Sim. Eu não comia fruta, eu não comia salada. O meu hambúrguer era fruta, a minha pizza era salada, chocolate era de 6 a 8 quilos por mês de chocolate. Nossa. Aí a 10, 12 consequência pães. E assim, a hipertensão e a diabetes não ter me pegado, doença no corpo, nada, era que Aqui Deus você tinha... tinha quantos anos? Isso foi 2021. Eu tô com 40, vou fazer 49. Nós estamos em 2023, faz só 2 anos e 6 meses que eu voltei pro esporte. Sim. É o que você disse aí sobre esse atleta, se ele tratar, ele vai ser uma bala. Imagine, em 2 anos e 6 meses, tudo que eu conquistei no esporte, as medalhas. Sim. Agora, dia 28, se Deus me ajudar, eu já comentei contigo fora do ar, eu vou ser o único brasileiro, cara, que foi vice-campeão e bicampeão numa prova na Califórnia. Olha isso. Seguido. Sim. Lá no Mundial, ano passado, em 7 mil atletas, eu cruzei a linha em 94. Me consagrei o 6º melhor sul-americano, 14º latino e fechei o ano como o 5º melhor triatleta brasileiro na minha categoria. Então eu fico olhando e falo, meu Deus, por que eu não comecei antes? Sim. Porque eu não... Mas não, era o momento. Eu disse já desde o primeiro programa que para mim, a Covid foi um santo remédio. Sim. Porque foi ela que me levou a ver o caixão. Sim. E foi ela que me levou a sacudir dentro e dizer, não, eu preciso mudar a minha vida. Sim. E assim, eu agradeço a Deus imensamente todos os dias quando me levanto 3 da manhã para treinar, que eu durmo 7 horas da noite. Sim. E por não ter adquirido nenhum tipo de doença, principalmente nesse tema que a senhora está tratando hoje aqui no programa. Você teve o Covid e depois do Covid que você... Ali no leito, ela disse que se eu não morresse aquela noite, eu não morreria mais. E com o ar tudo em mim. Ali eu vi a giripoca piar, como disse. Sim. Ali eu fiz a oração que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, doutor. Sim. Eu disse assim, Deus, se o Senhor me der uma oportunidade, eu nunca mais eu vou voltar a ser a pessoa que eu era. Exatamente. Eu vou praticar esporte, eu vou cuidar de mim e eu vou ser um ativista de saúde. Certo. Eu vou resgatar os meus amigos nos Estados Unidos. Quando eu estiver na casa deles, eu vou falar da minha história. E comecei a minha oração. Sim. E chegava dezembro de 21, mas não amanhecia o dia, porque eu fiquei com aquilo. Se eu não morrer, essa noite eu não morro mais.
E graças a Deus ele me ouviu. Pois é. E eu tomei a decisão. Eu ia lhe dizer, eu ia lhe dar um conselho. Se eu pudesse te dar um conselho, nunca deixe de praticar o esporte. Não vá até o último Mas dia. você já está prometido com o mais poderoso de todos. Então eu sei que isso é algo que você nunca mais vai deixar de fazer na sua vida. Entende? Eu, a cada manhã, a cada madrugada, eu penso naqueles que não tiveram essa oportunidade. Sim. E eu tenho que ser valente, eu tenho que ser guerreiro. E eu entendi que também todos esses meus troféus, em tão pouco, tem gente que passa a vida inteira. Sim. Que nem o ano passado, ficou 5 pessoas atrás de mim, entre elas o tricampeão brasileiro de triatlo. Eu tomei a vaga do cara para a Espanha, meu. Sim. Oh, pelo amor de Deus, cara. Sim. Nós estamos falando de uma pessoa que a vida todinha tá dentro de um esporte. Agora eu vou trazer para você a saúde cardiovascular. Eu ainda não vi seus exames. Mas quando eu olhar, hoje a gente pode até fazer um comparativo. Na época que você tinha sobrepeso, obeso e tal, e hoje. O fato de você ter tido Covid e você ter conseguido sobreviver num grau extremo desse de inflamação, isso é muita inflamação. A obesidade... E a camisa aí era o XXL americano e com 1,62 m, quase anão, hein? Pois é. Calça minha era 52, 54. Então. E eu tô me despedindo agora nesse semestre do M. Quando eu voltar de lá é tudo small. Tá vendo? Siga, pois doutora. Mas para você ver o quanto você tem de saúde cardiovascular. Você só conseguiu ter todo esse processo de evolução que você teve porque a sua genética, por mais que sua epigenética fosse do jeito que estava, a sua genética ela é muito vencedora. Você tem muito músculo e muita saúde endotelial. Tá? Talvez o seu colesterol é super baixa mesmo. É isso que eu digo que é um milagre. Exato. Porque como pode um ser humano se destruir tanto como eu me destruí e ter a saúde assim? Eu atribuo a Deus, porque não pode ser outra forma. Sim, com só a genética não é possível. Isso é Deus. Sim, mas foi Deus, com certeza. Eu digo assim. É um negócio doido. Eu olho assim, eu falo, meu Deus. Às vezes falo, um docinho. Não. Fomos numa churrascaria. Um baby beef, isso aqui. Eu ouvi ele falando, põe. Não! A hora que eu olhei, assim, me dá pânico de olhar aquelas gorduras, aquelas coisas. E antes, minha mãe, eu cortava, jogava a carne fora e tomava a gordura como se fosse água. Sim. Então foi uma metanoia que aconteceu. E nessa época que você estava com sobrepeso, você estava completamente fora da sua capacidade mental de autocuidado. Era zero, era autodestruição. Autodestruição. Porque todo mundo que falava pro meu bem era briga. Você não me ama, você não me quer, deixa eu ser feliz. Por quê? Porque essa alimentação que você praticava é uma alimentação guiada pela indústria para que a gente fique viciado, dependente quimicamente e seja um defensor daquele padrão. Porque aquele padrão é que é o bom. Não é essa... Não, a vida que a gente tá hoje. Como é que pode? Isso é um absurdo, uma pessoa fazer isso. Né? Então, de fato, a gente tem que despertar para a saúde. A maioria das pessoas hoje, elas estão tão inflamadas, mas graças a Deus já existe um movimento gigante, né? Eu acho que de quem sobreviveu, ou de quem se resgatou, ou de quem não quer mais viver essa vida inflamada, essa sobrevivência de fato, né? Nem uma vida, eu digo. É o que faz a gente ter essa força. Porque da onde vem essa força, né? É da vitalidade. Da vitalidade. Da energia produzida pelo próprio corpo. E a saúde vascular das crianças também tem me preocupado muito, doutora. Sim. Eu tenho olhado assim, lá no meu condomínio, eu olho as crianças e eu falo, meu Deus. Pois é. Totalmente fora de padrão humano, assim, A infância que a gente teve é totalmente diferente da infância. De hoje. Mesmo que se a gente comesse errado, a gente não tinha um corpo físico que uma criança tem hoje. É muito diferente.
Então, a gente trabalha com programação gestacional, então a gente prepara o pai e a mãe antes da gestação. Um homem com sobrepeso, ele já interfere a espermatogênese. Ele já induz o filho dele a ser obeso, a ser hipertenso, entendeu? Já puxa a genética inflamatória. Então, quando a gente tem tempo de mudar isso, a gente consegue fazer toda uma linhagem diferente. E uma mulher que cuida da gestação, ela consegue fazer toda uma programação metabólica para o seu bebê. A gente vê isso. A gente vê isso acontecer. Eu vi nas suas lives que a senhora tem se preocupado muito. Até essa semana a senhora fez uma live, eu entrei lá, a senhora estava falando sobre a gestante e tal. Sim. A gente tem vários bebês geniais que a gente fala aí, já aí, né? De mães que, geralmente, uma mãe que procura é uma mãe que ou ela não está conseguindo engravidar, ou ela tem um filho que teve algum problema e ela quer dar a oportunidade para essa outra criança ter saúde, ou então já é uma pessoa com uma consciência diferenciada e quer, de fato, cuidar de já, né? Desde antes, entende? E hoje as crianças, é uma negligência gigantesca dos pais, porque uma criança não trabalha, uma criança não vai no supermercado. Então, vai culpar os pais? Bom, e aí? Quem é que cuida dessa criança? Você não é pai, então? Você não é mãe? Você teve o quê? Por que você teve? Né? Qual é o trauma? É a responsabilidade dos pais. Lógico. Qual é o trauma que esse pai e essa mãe carrega que ele precisa tratar para ele ter a responsabilidade sobre o filho dele e dizer não na hora certa e dizer sim na hora certa. Correto. Porque é difícil. Eu tenho 3 filhos. E a gente tenta alimentá-los da melhor forma. E eles também querem comer o que as outras crianças comem. Claro. Então, a gente conversa. Negocia, né? Tem um balanço, conversa, explica. Muitas coisas eles entendem. Outras coisas eles nem pedem, porque sabe que é veneno. Eu falo logo assim mesmo. É veneno. É veneno, meu filho. Não coma isso, não. E aí mostro nas características, né? Olha, isso aqui aconteceu por isso aconteceu por isso. Você nunca foi no hospital. Eu tenho um filho de 10 anos. Eles nunca foram internados. Nunca tomaram uma injeção. Nossa, sabe? Que benção. Então, por quê? Porque a mamãe cuida. A mamãe está aqui tentando proteger vocês. Para que vocês tenham saúde. Eles não adoecem? Eles adoecem. Eles têm febre, eles pegam virose. Mas eles têm um sistema imunológico competente. Fortíssimo. Forte para poder combater. Para expelir. Exatamente. Então, essa questão... Imagina, uma criança... Ela é criança, mas ela já é doente. Ela vai crescer, ela vai ser pior. Porque antigamente a gente adoecia depois dos 20 anos. A gente ficava com sobrepeso, né? Mais velho, na adolescência para frente. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um bebê já obeso. Porque come massa, come coisas que não tinha por que estar na alimentação daquela criança. Exato. Né? Então, isso é algo urgentemente... E neles também corre o risco de doenças cardiovasculares, doutora? Na infância. Na infância. Hipertensão, diabetes, doença autoimune. É só o que a gente vê. E essa diabetes infantil deve ser muito triste para a criança. Sim. Eu tenho um amigo que hoje tem a minha idade, o Cristiano, e ele desde garoto foi assim, ele vivia totalmente uma vida doida, assim, se cuidando, porque é terrível na vida de uma criança uma diabetes. Porque geralmente a diabetes na infância, né, no caso dele, por exemplo, é uma diabetes autoimune, né? Então, aquele pâncreas ele já não consegue, de fato, produzir a insulina. Aí são outras... E nós estamos falando dos anos 80, né? A tecnologia era outra, né? Hoje está um pouco mais avançado. Sim. O que eu acho que ajudou muito é que os pais tinham um poder aquisitivo alto, então acho que a dor foi menor para ele. Mas uma criança de poder aquisitivo, seja naquele tempo ou hoje baixo, uma doença dessa com o sistema de saúde público que nós temos no Brasil... É bem complexo. É bem complexo. É bem complexo. Até para compreender, né? Para poder fazer ali todo um planejamento de tratamento daquela criança, a mãe ter que ter aquele cuidado. Geralmente são pais que precisam trabalhar os dois. Enfim, é complexo. Fora a escassez financeira, né? Mas a parte educacional e cultural
ela precisa ser melhorada também. Eu acho que se a gente tiver uma compreensão mental diferente, não importa quanto você tem. Exato. Né? Porque a gente vê, eu sou do interior, eu vivo no interior, eu amo ir para lá. E a gente vê a diferença de uma casa de pais zelosos e pais que estão na rua, e, enfim. Eu sempre digo, existe uma diferença entre família e montoado de gente. Exatamente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não adianta ter uma casa e não ter um lar. Sim. São coisas diferentes. Sim. Mas para isso tem que ter um mínimo de capacidade. Né? Na mente. Porque hoje em dia, quanto menos condição, mais porcaria você come. Porque busca o alimento mais barato, que é o que tem menos valor nutricional, geralmente o mais inflamatório. Palatável, né, que fala, um saborzinho, açúcarzinho bem doce. E aí vive disso. E aí o corpo precisa de muito, muito, muito mais. E a ozonioterapia? O que é? A ozonioterapia é... Eu estou lhe perguntando porque desde o Dr. Elair Ribeiro, que trabalhou em Harvard lá há muitos anos, eu tenho essa curiosidade. Sim. Ozonioterapia, o ozônio, são 3 átomos de oxigênio, o O3, certo? Na natureza ela está onde? Ela está na camada de ozônio, que faz a filtragem de raios cancerígenos que vêm do universo, mas aí a atmosfera está ali para poder fazer essa filtragem e não deixar atacar aqui os seres humanos, né? Por isso que a gente tem um planeta habitável. Ok. E também é ela que faz toda a parte de neutralização dos gases que a gente joga aí da indústria, enfim, para a atmosfera. Então, o ozônio, naturalmente, ele tem essa capacidade de neutralizar bactérias, intoxicações, radiação, né? É uma das suas especialidades hoje, né? A gente trabalha com ozonioterapia. A gente tem os especialistas de ozônio, Sigrid é uma das nossas especialistas de ozônio. E a gente atua em várias causas, porque o ozônio no corpo humano, ele pode ser utilizado como um estímulo para a imunidade acontecer. Então, ele gera um processo oxidativo e o corpo reage com a antioxidação. Então, é como se eu ensinasse o meu corpo a se defender. E quando ele atua na membrana de algumas bactérias, fungos, ele faz o rompimento dessas membranas e acontece a morte ali das bactérias. E é de uma forma mais seletiva do que um antibiótico, por exemplo, que tem um espectro de pegar bactérias, né? Mas aí pega as bactérias boas e a gente é mais bactéria do que ser humano, né? Nós somos mais, não somente bactérias, mas nós somos mais seres extra-humanos, microbiota diversa, do que células humanas. Entendi. Então, a gente tem que ter essa simbiose perfeita acontecendo, né? Esse fluxo tem que estar certinho. E o ozônio, ele ajuda nessa seleção dos patógenos, dos ruins, para os bons. Então, a gente tem várias formas de atuar. E ele tem várias funções também. Ele é anti-inflamatório. Então, lá, por exemplo, a gente aplicou em um atleta que estava lesionado no ombro dele, até hoje. Terça-feira, há 2 dias atrás, que ninguém vai saber que dia é terça-feira, enfim. Há 2 dias atrás, a gente encontrou esse atleta, ele disse que nunca mais sentiu a dor no braço dele. Uau! Nunca mais ele sentiu a dor no braço dele. Estava limitando ele. E por quê? Porque ele atua nas citocinas inflamatórias. Então, ele diminui aquele processo inflamatório que muitas vezes é disfuncional. Não é um processo inflamatório que deve ser mantido. E aí, o ozônio vem e atua nessa cascata inflamatória, diminuindo as inflamações. Como são 3 oxigênios, né, 3 átomos de oxigênio, ele melhora a oxigenação dos tecidos. Então, quando a gente perfunde o ozônio, por exemplo, em tecidos que estão com isquemia, com necrose, a tendência é de fazer uma nutrição, uma oxidação, né, uma oxigenação
naquele tecido e esse tecido revive. Dependendo do Uau, grau entendi. de necrose, ele revive. Uau. Então, a gente usa muito para diabéticos, escaras de decúbito. É muito bom. A missão suas por isso que diz que é cada um no seu quadrado. Se eu ver um negócio desse, eu caio duro para trás. Deus me livre. Galera, faltando poucos minutos, 1 hora é pouco para esse bate-papo, eu também acho. Nós temos um costume no final do programa, doutora, de pedir às convidadas ou os convidados especialistas que olhem para a câmera e dê uma mensagem de coração para coração. Como o tema hoje é cardiovascular, Sim. A senhora tem a oportunidade de dizer àquelas pessoas que estão lá do outro lado do seu coração, para elas, o que você deseja, qual a maneira delas se cuidar, aquilo que tiver no seu coração. Certo. Então, o que está no meu coração e o que me move todos os dias para eu sair de casa é justamente poder transbordar o que um dia aconteceu comigo, né? Então, eu saí de um modo sobrevivência e hoje eu estou no modo vivo e transbordante, porque eu entendi e eu dei valor à grande dádiva que Deus me deu, que é a vida. E para que a gente tenha essa vida, a gente tem esse corpo físico. Mas esse corpo físico, ele precisa de cuidado, ele precisa ser percebido, ele precisa ser sentido, ele precisa de tempo, né? A gente precisa resgatar muitas coisas do passado, dessa vida humana. Nós devemos entender que nós somos humanos, nós não somos androides, e que nós temos limitações, mas que também nós temos expectativas. E para que essas expectativas sejam atingidas, a gente precisa ter um corpo que seja capaz de realizar. E para isso a gente precisa do alimento, da matéria dentro da gente. E para que isso aconteça, o intestino ele precisa estar funcionando, não só para fazer o número 2, mas para que ele seja um órgão imunológico, para que ele seja de fato o nosso primeiro cérebro, não somente o segundo, mas nosso primeiro cérebro, e ele possa ser vamos dizer assim, a parte mais importante do nosso corpo, porque é dele que a gente entrega tudo para os outros. Então, aprenda que, de fato, o seu alimento, ele deve ser o seu remédio. E entenda que nem todo alimento serve para todas as pessoas, mesmo os alimentos saudáveis. Então, compreenda o seu corpo. Esteja limpo o suficiente para você entender os sinais que ele está ali lhe dizendo todos os dias. E aonde eles podem te contactar? Diga aí as tuas redes sociais, o endereço da tua clínica, aquilo que você divulga aí, tua. O meu arroba é doutora.pati, P-A-T, Curvina. Eu tenho uma clínica de medicina funcional e preventiva, onde nós atendemos desde a criancinha ao idoso, a gestante, ao homem, à mulher. Nós cuidamos da saúde das pessoas. E a gente tenta fazer com que essa pessoa ela aprenda a ter a sua própria saúde. Eu não quero aquele paciente para mim. Eu quero que ele saia dali. Eu quero que ele viva novamente, entende? E nós estamos na Avenida dos Holandeses, ali próximo ao Salão Dot Beauty, perto ali da BB, ali ao redor, por ali, bem na avenida mesmo. O nome da minha clínica é For You. For You é For, que são os pilares, saúde, amor, energia e tecnologia. For You, para você. Então, e nós estamos lá aguardando para quem quer fazer esse resgate, para quem quer cuidar da sua saúde, independente do quadro que você esteja hoje. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus, viu? Que palavra? Obrigado, doutora. Foi um prazer estar aqui com a senhora. Mais uma vez, não tenho palavras para expressar gratidão. Foi uma honra dividir essa mesa com a senhora. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que esse programa vai ajudar muitas pessoas. E vai chegar a muitos corações. E muitos vão vir pro lado de cá. Vão vir praticar esporte, porque esporte é o quê, doutora? É vida, esporte total. É o quê? Vida. Esporte é? Vida. Vida. Galera, tchau. Beijo no coração de vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal.
Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.